Dois. Alô? Vamos cantar um hino 134. 134. Os filhos altos, bandeiras levantai, levados, Senhor Jesus, a terra abençai, ao inimigo resistir, valentes batalhar. Podemos orar? Nosso bendito Deus, nosso Pai,
O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por teu Filho Jesus. Esse bendito Salvador que veio a este mundo cumprir uma obra que só Ele poderia fazer. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui com tua palavra aberta diante de nós, que tu possa estar nos dirigindo a esse assunto a ser trazido e que tu estejas guiando, porque confessamos a nossa fraqueza e incapacidade, dependemos de ti em todas as coisas. Nós nos encomendamos a essa reunião e pedimos por tudo, dando graças no precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Eu queria ler com vocês, se assim o senhor nos guia, ler a carta de Judas. Essa é a última carta que foi escrita, colocada nas Escrituras, antecedendo o livro de Apocalipse. Apesar de essas divisões da palavra não ser, a colocação dos livros na Bíblia não ser uma coisa colocada por Deus, né? O homem fez essa compilação, mas aqui essa carta cabe direitinho. O assunto principal dessa carta é Judas, no estágio final, já, como eu disse, uma das últimas epístolas a ser escrita, ele fala do grande mal que atingia já a profissão cristã na terra, que era a apostasia, né? E eu quero ler essa carta porque ela tem muitas instruções e, apesar de ser uma carta bem curta, né, é só um capítulo, 20 e poucos versículos, 25 versículos, ela tem muita coisa para nós aprendermos e para entendermos todo o desígnio de Deus. Vamos ler então. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, e estrelas errantes, para as quais
está eternamente reservada à negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar de entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então, como eu falei, essa carta fala basicamente, o propósito que ele começou era de falar dessa comum salvação. Perdão. Porém, ao falar dessa comum salvação, ele teve necessidade de exortar a se batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Deixa eu tomar um pouquinho de água, eu estou engasgado aqui. Judas vai tratar, então, ao querer falar sobre essa comum salvação, ele tem que tratar do mal que já estava penetrando na igreja desde o princípio, nós vemos isso, né? E ele vai falar do que é a apostasia, que nós conhecemos por apostasia. Hoje a cristandade professa confunde muitas coisas, usando a palavra apostasia como abandonar a igreja a que pertence. Essa é a coisa que mais se ouve hoje em uma certa denominação, de que se você sair daquela igreja, daquela denominação, você é um apóstata e, portanto, não há salvação. Nesse ponto eles estão certos. Um apóstata não tem caminho de volta. Por quê? Porque somente um professo pode ser um apóstata. Nenhum crente verdadeiro vai negar a fé, porque apostasia é negar a fé que uma vez você professou. Isso é uma apostasia. Não é você abandonar a sua igreja, porque, de fato, se pensarmos assim, quem salva é a igreja? Não. Nós sabemos que a igreja é salva, mas ela não salva, né? Então, não é aí que está o problema. Mas é que esse mal foi penetrando sorrateiramente. Foi assim, bem sem se perceber. Ninguém nem notou que estava acontecendo isso. Lógico, os apóstolos anunciaram que isso ia acontecer, mas as pessoas em si não prestaram atenção. Ele vai então tratar desses assuntos e podemos dividir essa carta mais ou menos em duas coisas. Eu vou falar primeiro das advertências, porque ele mesmo fala no versículo que nós lemos aqui, 3, eu querendo escrever com diligência acerca da salvação, tive que falar sobre a exortação. Então eu vou falar primeiro das advertências, das exortações que ele traz nessa carta contra esse mal.
ok? Dos versículos 4 até o 16, ele vai falar dessas exortações. Ele vai trazer essas exortações. E aí do 16 ao fim, mais ou menos essa divisão, ele vai falar a respeito dos encorajamentos, do que o cristão deve, como agir nessas situações. Então, primeiro de tudo, nós temos que entender que Judas está falando aqui não daqueles que saíram do meio de nós. Nós sabemos que João, em sua carta, em sua primeira carta, ele fala daqueles que saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Né? Paulo, quando chama os anciãos de Éfeso para falar com eles, ele iria partir, ele fala, eu sei que depois da minha partida, de fora virão lobos vorazes, e do meio de vós surgirão homens falando coisas pervertidas, tentando arrumar discípulos para que o sigam. Né? E isso é o desastre que nós vemos hoje na cristandade professa. Mas aqui ele está falando daqueles que, não que arrumaram partido, que entraram em discussão e fizeram uma heresia. Outra palavra usada na cristandade de um modo totalmente errado. Heresia não é má doutrina, gente. Todo mundo fala, isso é uma heresia, quando quer falar de má doutrina. Heresia é uma divisão. Geralmente provocada por uma heresia, por uma mentira, né? uma falsa doutrina. Mas isso aí é uma heresia, é como fazer uma divisão. Um homem herético é um homem que causa uma divisão na Assembleia. Tá? E esses homens ímpios aqui que Judas fala, eles sorrateiramente, ele usa aqui o termo, se introduziram alguns, e numa versão, acho que do Darby, fala que sem serem notados, despercebidos, ou sorrateiramente. Na versão corrigida, acho que a atualizada fala sorrateiramente. Furtivamente, eu acho que a melhor palavra para traduzir é furtivamente. Eles entram assim, escondidinhos. Não estão declarando nós estamos fazendo isso e nem ficam procurando. Eles estão ali para ensinar uma doutrina e para causar o mal, que é negar a autoridade de Cristo. Nós vamos ver aqui, e esses que saíram do nosso meio e foram embora por causa de alguma coisa, de alguma razão, esses são aqueles que abandonam a fé e vão embora, eles não permanecem no meio. Esses que João fala, que saíram do nosso meio e não eram dos nossos, esses se transformam nos opositores da verdade. Aqueles que ensinam, por exemplo, que Jesus não é Deus, essas coisas assim. Né? E eles estão lá fora se opondo ao Evangelho, se opondo a Cristo. Okay? Judas fala daqueles que se introduziram, não que saíram do nosso meio. Eles se introduziram para trazer problema, para corromper a verdade. Esse é o grande problema desses que se infiltram. Eles trazem doutrinas que corrompem. Logicamente, fantasiados, né, se eu posso dizer, ou transvestidos de fiéis e de homens bonzinhos, geralmente muito agradáveis, e fala macia e tudo mais. Mas eles são aqueles que trazem a corrupção à verdade. Se opor à verdade é uma coisa grave, mas corromper a verdade é pior. Né? O Satanás corrompeu a palavra de Deus para vir testar e provar Eva, né, na tentação. Ele corrompeu a palavra. Ele falou assim, é assim que Deus disse? E ela falou, ela acrescentou, mudou a árvore de lugar, né? Ela falou assim, é da árvore que está no meio do jardim. Se vocês lerem direitinho, vocês vão ver que a árvore do meio do jardim era a árvore da vida, não a do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva coloca no centro. Depois, sim, Apocalipse, Deus vai colocá-la no centro, né? da árvore da vida. Mas a corrupção, a verdade, que é o grande problema aqui, então. Judas não está falando que eles iriam se introduzir. O termo que ele usa aqui, ele fala, porque se introduziram, isso já aconteceu. Ele não está falando que iria acontecer, como muitos falam. Ó, Paulo falou para os anciãos de Éfeso, quando eu partir, virão lobos.
e do meio de vós acontecerá. Ele está falando no futuro, isso só vai acontecer, não tinha acontecido ainda. Judas já está falando do que aconteceu. Já se introduziram entre vós esses homens, e aí ele começa a descrever quem são esses homens, né? Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. O que significa converter em dissolução a graça de Deus? É usar da graça de Deus para a prática da satisfação da carne, das coisas da carne. Ou seja, usar da graça para a libertinagem. Quando se prega o evangelho hoje, né, nós anunciamos e falamos que a salvação é pela fé e por graça de Deus. E que não depende de nós. Então, uma vez salvo, você nunca pode perder sua salvação, porque foi Deus mesmo quem salvou. A graça dele nos salva. Muitos cristãos da atualidade se opõem a isso. Falam, não é possível, porque se é assim, então, isso é uma licença para você pecar. Porque se a graça é que cuida de tudo, se eu pecar, a graça de Deus me livrou do pecado. Então, eles usam isso para assegurar os seus fiéis, mas na realidade, se eu falar que, apesar da graça, eu tenho que fazer alguma coisa para continuar sendo cristão, já não é só por graça. Tem mais algum elemento no meio, o que não é verdade. Mas esses que se introduziram vieram exatamente usar da graça de Deus como motivo para fazer as suas obras carnais. Mas com ar de piedade, com ar de santidade e de um andar assim, que aos olhos do mundo parece bom. Muitos perguntam para mim, pode um incrédulo fazer boas obras? Me perguntaram, pode um incrédulo fazer boas obras? Eu respondo com a pergunta, o que boas obras você está falando? Aos olhos dos homens ou aos olhos de Deus? Porque tem uma diferença muito grande. Aos olhos dos homens, sim, um ateu pode ser socialmente um homem que ajuda as pessoas, que auxilia dando dinheiro, ou tem uma organização de ajuda a crianças que passam necessidade e tudo mais. Aos olhos dos homens isso é muito bom. Mas aos olhos de Deus, o que é ser bom? O que é agradável a Deus? Tudo aquilo que não vem da carne. Se vem da carne, não pode agradar a Deus. Então, ao ato de um ateu feito, ainda que aos olhos dos homens pareça bom, aos olhos de Deus não tem valor nenhum. Porque vem da carne, porque ele não tem fé nenhuma. Ele está morto em seus delitos e pecados, e o que ele vai apresentar de boas obras para Deus? Nenhuma, porque não há boas obras na carne. Do ponto de vista de Deus. Então isso é muito importante entender. Esses homens vieram aqui transformar a graça de Deus, como diz aqui, em dissolução, ou fazendo pouco da graça de Deus e usando a graça de Deus para alcançar seus propósitos carnais. E mais uma coisa, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esse é o outro problema desses homens. Eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Isso trata em Tito 2, 11, né? Deus usou, a graça nos ensina as coisas. E eles pegam essa graça e, mudando ela, fazem com que as suas obras sejam mais importantes do que as feitas em Cristo Jesus. Então é a carne fazendo as coisas para Deus. Essas concupiscências do modo de viver, viver um modo justo e piedoso, e dizendo que isso é que vai fazer você ser um cristão, transforma então no primeiro grande problema aqui. Ele mantém uma aparência, né, de fidelidade a Deus e tudo mais, mas no fundo, no coração, não tem nada para Deus, porque nem sequer eles acreditam na graça de Deus. Esses infiltrados, eles entrando aí, eles trazem uma coisa, o que leva eles a agirem desse modo é uma coisa chamada cobiça.
Eles querem ter alguma participação. E nós vamos ver mais à frente como ele mostra isso claramente nos exemplos que ele dá. Ao você ter essa cobiça e querer satisfazer a própria carne, usando a graça de Deus para a satisfação da sua carne, essa cobiça leva a uma outra coisa. Leva a negar a Cristo como Senhor. O senhorio de Cristo na vida do cristão. Por quê? Porque eu estou falando assim, olha, eu fazendo assim, andando desse modo digno e bem legal e andando corretamente, Deus terá que me aceitar. Eu estou impondo para Deus o que é o padrão para Ele me aceitar. O padrão que eu estabeleci é o que Deus vai aceitar. Eu tenho que fazer tal e tal coisa para ser salvo, ou para estar diante de Deus. Irrepreensível. Então eu estou negando que a minha vida é dirigida por Deus. É eu que estou dirigindo e Ele tem que aceitar isso que eu fiz. Isso é levar então ao que a gente chama de uma iniquidade. A iniquidade é fazer a própria vontade e impor isso para Deus como caminho de aproximação a Deus. O que não tem um lugar na palavra que nos ensine isso. Para que ele fale sobre esse assunto importante, ele vai citar, então, 3 ocasiões do Velho Testamento, 3 situações que mostram isso. Ele fala no versículo 5 em diante. Quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele está falando de Israel sendo tirado do Egito. Eles foram tirados, a graça de Deus os tirou, e eles atravessam o Mar Vermelho e vão para a terra prometida. Lá o que acontece com eles? Qual é a primeira coisa que acontece com eles? Eles cobiçam as coisas do Egito. Ah, que saudades dos alhos, do que tinha lá. Que saudade disso. É engraçado que essa cobiça leva a apagar a memória dos tijolos, da escravidão, dos açoites. Eles só lembraram das cebolas que eram agradáveis, do aipo, do mel, né? Mas eles esqueceram do que eles estavam lá, escravos, esquecendo da escravidão. Esses homens que vêm dissolvendo, fazendo dissolução da palavra, da graça de Deus, eles se esquecem de onde eles vieram. Se eles professam essa graça, é porque um dia eles foram iluminados a esse respeito e eles sabem de onde eles saíram. Eles eram pecadores, agora eles estão falando que eles estão andando para Deus. Então, existe ali um sentimento de que eles entenderam um pouco da coisa, mas eles não são verdadeiros. Né? Não se esqueça, são professos. Esses homens, esse povo que foi salvo da terra do Egito e depois morreu no deserto, eles primeiro então cobiçaram as coisas do Egito e depois se revoltaram contra Deus. Isso é a rebelião, que é a iniquidade. Vejam como isso vai seguir todos os exemplos. No segundo, ele fala no versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ele está falando dos anjos, ele não está falando aqui da queda de Satanás. Ele está falando provavelmente aqui de Gênesis 6, onde os anjos cobiçaram as filhas dos homens na terra e desceram, saíram da sua posição e vieram aqui para cruzar com essas mulheres que eles queriam fazer. Isso era cobiça, eles querendo alguma coisa, e com isso eles saíram da sua posição, se rebelando contra Deus. No versículo 7 ele fala, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra, todo mundo conhece a história, né? Mas o que ela nos ensina é que é importante. Aquela cidade foi corrompida, os habitantes daquela cidade estavam em tal grau de corrupção que quando os anjos entraram lá para tirar
de lá, Ló e sua esposa e família, eles queriam abusar dos anjos. Agora é o oposto. É os homens querendo ter relações com os anjos. Chegaram à corrupção tal que Deus teve que intervir, ele cegou aqueles homens que estavam tentando atacar esses anjos. Os anjos entraram, fechou a porta, e daí eles saem e veio então o juízo. O que eles estavam fazendo? Se corromperam por causa da cobiça e se rebelaram contra Deus. Isso é o padrão desse mal chamado apostasia. Tá, ok? 4 coisas que a gente tem que notar nesses 3 exemplos que ele deu. O mal por trás de todos eles é, de alguma forma, a cobiça. Começa na cobiça. O homem querendo alguma coisa. Segundo, o esforço de satisfazer essa cobiça leva à rebelião contra Deus. Em terceiro, a rebelião contra Deus faz com que ele saia da sua posição, a que Deus tinha colocado, e isso se chama apostasia. Então, vê como essas coisas estão todas entrelaçadas. E por último, a 4ª coisa, em que em todos os casos, essa apostasia trouxe um juízo esmagador sobre eles. Versículo 5, destruiu depois os que não creram. Versículo 6, até ao juízo do grande dia, daquele grande dia. Versículo 7, sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, para a apostasia não tem remédio. Não tem recuperação. Não vai haver nenhum renascimento, nenhum reavivamento da igreja que vai acabar com a apostasia. Ela está começando nos dias dos apóstolos, se desenvolvendo até os nossos dias e evoluindo até que a igreja seja tirada daqui. Então vai se manifestar durante a grande tribulação. No meio da tribulação, Satanás vai ser lançado dos céus, expulso dos céus e descer na terra, e ele vai descer com toda a fúria aqui e vai acabar com toda e qualquer forma de adoração a Deus. Ou seja, vai acabar com toda a cristandade professa, vai acabar com toda a vontade dos judeus de voltarem no sacrifício e tudo mais, e ele vai trazer juízo. Juízo, termina em juízo. É isso que ele nos ensina aqui. Então, seguindo aqui, esses exemplos que nós vimos mostram o caráter do mal corrompendo a profissão cristã. Então, esses exemplos que ele dá é porque ele está querendo usar isso para a profissão cristã. Está acontecendo o mesmo com a profissão cristã. Os homens estão se desviando por cobiça, estão se rebelando contra Deus, a ponto de hoje, dentro da cristandade, nós não estamos falando aqui de religiões pagãs corruptas, nós estamos falando da corrupção dentro da profissão cristã, gente. Pessoas que estão no púlpito lá pregando, negando ao senhorio de Cristo, pessoas que estão em grandes movimentos, que o povo está, olha, o grande profeta que está falando lá, e ele está ensinando contra a palavra de Deus. Isso é que nós estamos diante hoje, dessa apostasia que está se manifestando. E qual é o problema? Eu falei aqui de que um verdadeiro cristão não se apostata, e isso é verdade. Um verdadeiro cristão pode cair em falhas, em pecado, pode se distanciar, mas ele nunca nega a Jesus Cristo como seu Salvador, ele nunca nega a fé. Mas ele pode ser influenciado pela apostasia e andar de um modo desonroso para Deus por causa disso. Então nós podemos ser afetados, sim, pela apostasia. Por essa razão que ele está trazendo isso aqui, tá ok? Esses homens, ele fala aqui no versículo 8,
E contudo também, estes, semelhantemente, ele está falando esses aqui, como nesses 3 exemplos ele deu de povos e de situações que corromperam, ele fala, esses também, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, ou seja, se corrompem, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. O que significa isso? Ele está falando aqui daqueles líderes religiosos que ensina a mentira e com isso eles, por cobiça, rejeitam todas essas coisas, rejeitam essas coisas, a contaminação da carne, rejeitam a dominação, ou seja, o senhorio de Cristo, e falam mal, ou vituperam as dignidades, as autoridades. Quantos e quantos homens que nós vemos se dizendo cristãos, lutando por direitos humanos, lutando por política, fazendo da política um meio de plataforma para ganhar eleição e tudo mais. Isso está muito claro no mundo inteiro, não é só aqui não, viu? Em todo lugar o homem está pensando. Entendam que Deus nunca pediu para o cristão melhorar esse mundo. Tá? Nunca pediu para nenhum cristão aqui se empenhar em obras de ecologia, em obras de benefício, de benfeitorias para o mundo, de nada disso. Nós podemos e devemos fazer essas coisas, mas não com o título de que estamos prestando um serviço à humanidade para melhorar a humanidade. Cristo veio para resgatar o homem dessa humanidade, porque o caminho dela está traçado. O homem não vai melhorar. Não vai melhorar. Mas nós podemos sair desse meio se seguirmos a voz do Senhor nos tirando desse meio para nos levar aos céus. Então a promessa nossa é celestial e não é nesse mundo. Não esperem um mundo de harmonia. Ainda que, porventura, o nosso governador, o nosso presidente e tudo, sejam cristãos, eles são cristãos, agora nós vamos ter paz. Não se iludam com isso. Qualquer um deles que está lá em poder, foi Deus quem colocou, e nós devemos respeitar essa autoridade que Deus colocou. O quê? Você falar que precisa... Quer dizer que você tem que respeitar o Hitler? Quem é que estava no poder quando o Senhor Jesus estava aqui? César? E ele foi contra César? Nunca. Quando Pilatos falou, você não sabe que eu tenho poder, você não tem poder nenhum se Deus não te der. Ele não respondeu nada. Nós não vemos ele falando nada sobre... Ele curou muitas pessoas, mas nós não vemos ele falando, eu vou curar todo mundo porque o mundo tem que melhorar. Não era isso. Ele estava dando apenas um vislumbre, né? um pequeno flash do que seria o milênio, fazendo aquelas curas, quando ele vai ser aquele que cura todas as nações. Mas naquele momento ele estava fazendo obras para Deus, não para enaltecer a si próprio. Nós não vemos um milagre que o Senhor tenha feito para se gloriar dele, para que tivesse glória para ele, mas para o Pai sempre. Porque ele estava aqui em obediência, não estava aqui como rei. Mas ele não vai voltar para ser um Deus, um filho obediente ao Pai. Ele vai voltar para ser um rei que julgará e estabelecerá um reino onde a justiça vai habitar. E ele vai trazer esse juízo, que é o que trata essa carta aqui. Vamos continuar então. Com isso, nós vemos que quais são os pensamentos que rondam hoje esse mundo cristianizado que nós temos, onde o mundo religioso. Os pensamentos humanos substituem a revelação de Deus. A contaminação do corpo, o corpo é usado para o seu próprio prazer do que usar para a glória de Deus. O desprezo, em vez de submissão à autoridade de Cristo, e falar mal contra as coisas espirituais e naturais, corrompendo essas coisas. Okay.
Isso daí é o que a cristandade é hoje. Para falar sobre o curso do mal, porque que ele mostrou como o mal entrou, né? Como chegou, sorrateiramente, furtivamente. A partir do versículo 11, ele vai começar a falar do curso que esse mal vai seguir. E para isso ele usa 3 exemplos também. Ele começa com ai deles. Para cada um dos 3 tem um ai. Porque esses 3 exemplos são conhecidos de todos nós. Primeiro, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Esses homens apóstatas entraram então primeiro pelo caminho de Caim. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses 3 homens, cada um deles tem uma característica. O erro, né, entraram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é a religião humana. Porque nós sabemos da história, eu vou falar bem rápido, porque o tempo não já está quase acabando já. Mas o caminho da religião humana é assim. Deus colocou um meio de salvação, mas eu tenho um meio melhor aqui. Ok? Deus havia falado a Adão sobre como deveria ser o sacrifício e ele ensinou seus filhos. Abel fez isso. Pegou de um cordeiro, como Deus tinha feito lá no Éden, sacrificou esse animal e o levou para sacrifício. E foi aceito por Deus. Caim plantou na terra e do fruto da terra levou para Deus. Olha, coisa que eu fiz aqui, olha que beleza. Eu estou sendo uma pessoa boa, eu estou dando das primícias do que nasceu aqui para Deus. E ele tem que aceitar. Deus não aceitou. Caiu o seu semblante. Ele falou, como não? Se indignou contra Deus. Se rebelou contra Deus. E matou seu irmão. Essa religião é moldada de acordo com o coração do homem e ela vai evoluir para o erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Balaão foi contratado por Baraque para amaldiçoar o povo de Israel. E ele tentou, bem que ele tentou, mas por dinheiro, porque foi prometido dinheiro para ele subir lá e amaldiçoar do monte, amaldiçoar Israel. E quando ele ia falar, Deus não deixava ele falar. Várias vezes ele tentou, não conseguiu. Mas o dinheiro falou mais alto, e então ele ensinou a esse rei como fazer o povo de Israel tropeçar. Manda eles mudarem ali para onde os midianitas estão ali, eles vão se misturar com as mulheres dos midianitas e corrompe a raça. E aí você consegue vencer eles, porque eles vão perder o poder e perder a força que eles têm, que é Deus que cuidava deles, porque eles iriam andar em desobediência. Então ele induziu ao erro por questões monetárias. Isso é o erro, o que a gente chama de erro de Balaão. Tornou a religião uma questão de lucro, de mercantilidade. Vamos fazer dinheiro com a religião. Todo mundo hoje sabe que o que dá mais dinheiro no mundo é religião. Tá? Passa-se na mão desses homens religiosos bilhões e trilhões de dólares. Tá? Que muitos fiéis pensam que, coitadinho, dando ali, vai chegar na mão dos necessitados. Um estudo feito mostra que dessas organizações que coletam dinheiro em igrejas para as missões, do dinheiro que é empregado ou recebido, 85% ou 90% não chega na mão no final lá. De 10% a 5% só chega para onde a missão tinha colocado o foco. Gasta-se na administração esses 90% a 95% do dinheiro. Quem são esses que administram? Os pastores e aqueles que fazem parte da organização. Então é fonte de lucro, sim. E mais, em alguns países como o nosso, não paga imposto. Olha que beleza.
todo o dinheiro que eu ganho, eu não preciso pegar 27,5% e dar para o governo. Todo o dinheiro coletado é livre de imposto, gente. Você já ouviu falar um negócio desse? Assim é a religião no mundo hoje. E esse dinheiro se multiplica por meio de corrupção também, né? E termina no que a gente chama de contradição de Coré, né? Que ele fala aqui, a contradição de Coré. O que Coré fez? Coré, ele era um levita, mas ele não era sacerdote. O trabalho dele era administrativo no templo, transportar, fazer lá o cuidado do templo. E ele então se rebela, ele fala para... O que Moisés e Arão estão querendo ser os chefes de todo mundo? Por acaso nós também não podemos fazer isso? Não temos nós também a mesma descendência? Eu sou um levita também. E ele quis, então, tomar a posição. O que ele, na verdade, fez foi colocar Deus no nível de Moisés e ele se colocar no nível de um Arão. Porque ele queria oferecer, e entrou com fogo estranho. Também acabou em juízo, né? Isso, a contradição de Coré significa é a apostasia. Então, esses 3 caminhos aqui mostram o curso que eles levaram até esse ponto. E ele fala, a partir do versículo 12, ele vai usar... um irmão, num comentário, ele fala que ele passeia, Judas aqui, ele passa, vai no céu, na terra e no mar, para pegar exemplos do que é o homem apóstata. Ele fala, esses são manchas em vossas festas de caridade. Essas manchas aqui, no mar, quando está próximo do litoral, em alguns lugares, a água cobre os rochedos embaixo e você não vê o rochedo. Ficam pequenas manchas mais escuras de água, né? E os que não conhecem a posição dessas rochas e estão navegando por ali, eles correm o sério risco de naufragar, porque bate embaixo do casco e afunda. E ele está falando exatamente disso. Estão sempre encobertos, ninguém vê, tá? Mas eles são potencialmente, eles podem fazer você naufragar. Esses são esses homens, por isso ele usa esse exemplo. São manchas em vossas festas de caridade. E preste atenção que eles estão nessas festas de caridade, é a festa de amor, é almoço de comunhão. Eles estão ali, juntos, como se fossem verdadeiros cristãos. Banqueteando-se convosco, como se nada, comendo junto com a gente, tendo comunhão, e se alimentando junto, e apacentando-se a si mesmos. O objetivo deles ali não é estar com os irmãos, é de apacentar a si mesmo. E sem temor. Aí ele descreve, ele começa pelas nuvens, né? São nuvens sem água. Uma nuvem sem água não tem nenhuma função, né? Levada pelos ventos. Ela vai para lá, para cá, mas nunca cai uma gota d'água dela, então ela não tem nenhuma função de trazer conforto, né? De crescer alguma coisa. Levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Uma árvore infrutífera 2 vezes morta. Todo mundo sabe, quando na primavera afloram as árvores, aquele bonito que está. Eu lembro, na minha casa, no fundo do quintal de casa, tinha 3 jabuticabeiras. Uma jabuticaba especial chamada sabará, que era pequenininha, era a mais doce delas. Quando florava, a gente sabia que tinha florado porque eu acordava com o zumbido das abelhas que vinham pegar o néctar. Era um zumbido assim, parecia um motor funcionando. Até passar essa fase. Quando caía essas folhas, aí eu subia na árvore para pegar as jabuticabas. Ali estava o fruto. Árvores murchas e infrutíferas, elas não servem para nada. Ele está falando a mesma coisa. Não tem fruto, não pode dar fruto e não tem vida. E só vai ser desarraigada, tirada arranca fora, porque não tem utilidade, né? Pode, talvez, queimando o fogo, vai aquecer a casa. Ondas impetuosas do mar. Isso diz a respeito daquele vigor, né? Quem já teve a oportunidade de ficar na beira de um mar onde ele bate nas rochas,
o poder daquele mar, não tem um que não tenha medo, né? Existem alguns malucos que até pegam aquelas ondas gigantescas, tudo, uma vez por outra morre um ou outro, mas dá medo até neles. Eles vão por causa da adrenalina, mas que é assustador, o poder daquela água. Mas algumas águas que ficam batendo, a espuma que forma, e não tem força nenhuma ali nessa espuma, mas ali só tem o entulho. Tudo que que fica flutuando no mar fica retido naquelas espumas. Então, esse ímpeto de mostrar poder, na verdade, só mostra a podridão. Isso que ele está falando dos mares aqui, que ficam lançando, ele fala, escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Todo mundo sabe, né? A estrela é usada pelos navegantes. Eu me lembro do Apolo 11, se eu não me engano, ela teve um problema em que houve um acidente, eles perderam parte da energia, eles tiveram que mudar do módulo lunar para pegar o oxigênio, porque eles estavam sem oxigênio. E na hora de entrar de volta na atmosfera, eles não puderam ir até ali, tiveram que voltar. Eles ficaram com receio que eles não tinham navegação, eles não sabiam como navegar, não funcionava, a parte eletrônica lá dependia da eletricidade, eles não tinham, né? Então, um dos astronautas, pela escotilha, ele se guiava pelas estrelas e medindo ele conseguiu saber a entrada dessa nave. Os navegantes de antigamente usavam o astrolábio, que era um instrumento que você punha na estrela, na outra estrela, e você sabia onde você estava na Terra, baseado nessa triangulação entre duas estrelas que sabiam onde estava a posição. Então, a posição de uma estrela era fundamental. Quem aqui já não ficou olhando o Cruzeiro do Sul e daí faz aquele negócio? Lá é o sul, então aqui é o norte, e assim vai, entendeu? Então, você se localiza onde você está. Mas uma estrela errante, você não vai a lugar nenhum. Se você seguir ela, você não vai a lugar nenhum. Você se perde. Esses apóstatas fazem isso. Eles desnorteiam, eles rugem como um mar, mas é só espuma de escória. E tudo mais do que nós vemos ele falando aqui. Essas ilustrações são ricas para nós entendermos o que são esses homens. E nós vemos aqui ele falando e fala, realmente são homens que estão no nosso meio. Na cristandade professa. Então, ele está dando as exortações e as advertências. Depois ele vai entrar com como nós devemos agir em tudo isso, né? Ele fala no versículo 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos. Enoque, ele andava com Deus. No meio de toda aquela corrupção que estava existindo, ele andava com Deus. E a esperança dele era em Deus. E ele foi arrebatado. Ele andava com Deus e já não foi visto mais, e já estava com Deus. Como uma figura do que é o cristão aqui na terra. Nós estamos andando aqui e devemos ter comunhão com Deus e aguardar a sua vinda a qualquer momento. E seremos arrebatados. Nesse sentido, ele está dizendo aqui, esses homens estão no seu meio, não adianta querer expulsá-los, não adianta querer corrigir a apostasia, porque ela não tem cura. Ela vai permanecer até o fim, até que ele venha com seus anjos. Isso aqui ele está falando da aparição de Cristo, quando ele voltará com os seus. Ele vem primeiro para os seus, isso é, no arrebatamento, Cristo vem para os seus. Ele vem buscar os que são seus. O nosso encontro com ele nos ares. O mundo não vai ver isso. Mas depois de subir aos céus com Cristo, estando já transformados e unidos a ele como noiva de Cristo e a sua esposa, então ele volta para a terra e vai trazer juízo sobre a terra. Então, essa profecia que ele fala de Enoque aqui é a respeito disso. Está vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Isso é Cristo vindo com sua igreja para estabelecer esse reino, para trazer juízo sobre a terra.
E ele fala no versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha, interessante, porque ele está falando de trazer juízo sobre todos esses. Eles estão aí aguardando esse juízo. E ele não fala para a gente fazer nada agora, mas é Cristo quem vai fazer. A igreja não tem a função de ficar lutando contra o mal. Nós devemos batalhar, como ele está dizendo aqui, pela fé, não pelo erro ou contra essas atividades do maligno, mas sabendo que ele virá tratar disso. Isso é função do Senhor Jesus, não é função de cristão. Ficar batalhando, discutindo, levantando contendas e discutindo sobre doutrinas. Muitos pensam assim, não, eu tenho que estudar sobre todos os erros, né? Tudo que é errado, todas as denominações erradas, para poder argumentar com eles e brigar com eles. Perda de tempo. Você não precisa conhecer todas as notas falsas, basta conhecer qual é a verdadeira. A falsa fica evidente, você compara com a verdadeira. O que você está dizendo para mim é que para eu ter dinheiro agora eu tenho que conhecer todos os tipos de falsificação de dinheiro para receber? Não, eu só preciso saber como é que é o dinheiro normal. Qual que é o dinheiro oficial? É esse. Não bate, esse aqui não é. Eu não preciso saber o que é, não é. Eu não preciso conhecer o erro para vencer o erro. Eu não preciso batalhar pelo erro, apenas pela verdade. E nós vamos falar sobre isso, que ele vai falar sobre as exortações que ele dá, né? Ele fala mais um pouco deles, eles são murmuradores, versículo 16, murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz muito arrogantes, coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Esses homens que dizem coisas arrogantes contra a pessoa do Senhor. E isso é uma característica, gente. Todo mundo, todos os homens, esses homens que falam da divindade de Cristo, a pessoa de Cristo que é atacada, em toda má doutrina é um ataque à pessoa de Cristo. Esse ataque à pessoa de Cristo fatalmente, ele diminui Cristo para exaltar o homem. Esse é o padrão. Diminui o que Cristo é para que o homem seja alguma coisa. E aqui são esses homens que a boca é arrogante, falam coisas duras contra o Senhor e admiram as pessoas por causa do interesse pelas pessoas. Pessoas aqueles que falam, aquele lá deve ficar perto dele que ali tem coisa boa para mim. Não é o que o cristão deve fazer. E aí ele entra no 17, que são as exortações. Nós temos mais uns 10 minutinhos aí para falar. Mas vós, amados. Lembra o versículo, o primeiro versículo que nós lemos lá, que ele começa a falar? Amados. Quando ele fala amados, ele está falando para os verdadeiros, tá? O verdadeiro cristão são chamados de amados pelo apóstolo. Os outros que estão infiltrados são alguns homens. Ele fala, procurando escrever sobre a salvação comum. Essa salvação comum aqui é a salvação nossa, como cristão. Tive por necessidade de escrever-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a primeira palavra de exortação dele é essa, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Na verdade, tem uma tradução brasileira da imprensa bíblica que fala isso aqui mais assim, do jeito que é mesmo o sentido. É a fé que uma vez foi dada aos santos para sempre. Ou que de uma vez foi dada para os santos. Diz aqui respeito a todo o escopo da verdade, todo o círculo da verdade. Não é apenas alguma verdade, é a verdade como um todo. Nós temos que batalhar por ela. Nós temos que batalhar pela palavra de fé, pela fé, não por algumas coisas, né? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Esse batalhar não significa que não vamos sair brigando e discutindo doutrinas e diversas coisas, como eu já disse, mas em que nós batalharmos pela fé. Cada um tem essa obrigação como cristão de batalhar por essa fé e manter ela do jeito como ela foi recebida. Essa fé não vai variar, ela não vai ser uma fé que os apóstolos puseram o fundamento e agora nós vamos transformando esse fundamento conforme as nossas vontades ou conforme as nossas luzes que temos, iluminação de Deus, o que alguns falam que é até Deus que iluminou e me mostrou uma coisa que nunca ninguém viu. Irmãos, tudo que eu falei aqui já foi falado, escrito muitas vezes em muitos lugares. Eu não estou falando nada novo, eu não inventei nada aqui, está tudo escrito fechado desde o princípio. Quando ele terminou as escrituras e encerrou as escrituras. Nós hoje temos luz de Deus para coisas que ainda não entendemos, porque nós sabemos em parte. Mas nunca é uma verdade que nunca foi visto por ninguém que eu estou falando. Porque quando alguém trouxer alguma novidade no cristianismo aqui, não é verdade. Porque a verdade já foi totalmente trazida para nós no seu total, no seu todo, que é essa fé que uma vez foi dada aos santos. E nós devemos levar essa fé, manter essa fé, do jeito que nos foi ensinada pela palavra de Deus. Não aumente nem diminua nada da palavra de Deus. Hoje tem críticos religiosos falando sobre o autocriticismo que eles falam, né? Em que eles ficam negando, por exemplo, negam a criação. Deus não é o criador, esse negócio é uma historinha lá em Gênesis para aqueles ignorantes daquele tempo entender mais ou menos, né? Mas hoje a ciência mostra muito mais e tudo mais. Entendam, eu não sou contra a ciência. A ciência verdadeira, ela nunca vai contra Deus. O problema é quando a ciência vai contra Deus, porque aí é o homem nos seus pensamentos. Mas vamos continuar. No 17 ele fala, lembrai-vos, mas vós, ele fala amados de novo, ele volta a falar de amados aqui. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que batalhar lembrando dessas palavras que foram instruídas a nós, pelos apóstolos. Esse é o fundamento dos apóstolos e profetas que os santos, no início, na igreja primitiva, andavam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos eram os apóstolos do Senhor e profetas ali do Novo Testamento, que o Senhor usou profetas no Novo Testamento no início. Mas quando fechou todos os mistérios que estavam ocultos em Deus no passado foram revelados a Paulo, encerrou-se tudo o que Deus ia mostrar ao homem a respeito de seus propósitos. E hoje nós temos a sabedoria espiritual para entender essas coisas que Ele nos dá conforme lhe apraz. E Ele diz, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas, os quais vos diziam que no último tempo haverá escarnecedores que dariam segundo as suas ímpias concupiscências. São esses que causam divisões sensuais que não têm o Espírito, ou seja, professam ser cristãos, mas não têm o Espírito. O que é um cristão? Cristão é todo aquele que, tendo crido no Evangelho da sua salvação, tem o Espírito Santo, tem o selo do Espírito Santo. Ok? Esse é um cristão. Aqueles professam, mas nunca creram. Então eles não têm o Espírito Santo. Então são homens, como diz assim, infrutíferos, né, que nós vimos anteriormente, né? E outra vez ele volta no versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos. Essa é outra palavra que ele fala. Ora, devemos batalhar, devemos nos lembrar das palavras dos apóstolos e nos edificar na nossa santíssima fé. Essas são as exortações. E mais, no final fala, e orando no Espírito Santo. São todas as coisas que um cristão, mantendo na sua vida, no dia a dia, ele está batalhando pela fé uma vez dada aos santos. Ok? E ele continua. Versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor. Nós sabemos que
edificando-nos na verdade e nos edificando e nos conservando a nós mesmos em Cristo, significa dizer, o amor de Deus nos guarda, nos conserva. E aí, isso traz a esperança, porque ele fala no versículo 21 também, esperando a misericórdia de nosso Senhor. Quando nós estamos no mundo, como Enoque, rodeado de apostasia, cada vez mais se distanciando da verdade, homens ímpios tomando o púlpito e tomando conta de tudo e fazendo negócios com almas e negócios com a doutrina e tudo mais, como nós devemos fazer? Ele está dizendo aqui, são passos que nós tomamos, passo a passo, batalhar, edificar, traz aqui conservar, esperar na misericórdia de Deus. E ao esperar na misericórdia de Deus, nós devemos nos apiedar de alguns. Aqui que é o ponto que eu falei que eu iria trazer de novo. Ele não fala que a gente ter piedade de todos, porque os verdadeiros apóstatas não tem caminho de volta. Mas os que são enganados, que por fraqueza ou por falta de perseverança, eles se distanciam um pouco e caem no clima desses homens, eles podem ser enganados. Desse nós devemos nos apiedar, tentando tirar eles do fogo, porque eles não são condenados ao fogo. Nós temos que fazer essa diferenciação entre enganadores e enganados. Nos apiedemos dos enganados, mas não vamos ceder aos enganadores. Então, de modo nenhum, nós somos convidados a ficar discutindo, principalmente publicamente, com esses líderes religiosos, tentando expor a verdade, porque eles não vão escutar. Agora, aqueles que estão sendo enganados por eles devemos nos apiedar deles. E salvar alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. E aí ele termina falando, ora, aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Senhor, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Ora, como ele termina aqui. Aquele que é poderoso para vos guardar, no meio de toda essa apostasia, no meio de toda essa corrupção, nós somos guardados por Deus. Nós somos guardados por Deus. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, Deus não vai ser frustrado nem um pouco nos seus propósitos. Aquilo que Ele propôs, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. E nós, pela graça de Deus, somos incluídos no seu propósito eterno de antes da fundação do mundo, nos ter elegido para sermos em semelhança de seu Filho aqui na terra, quando arrebatados e transformados, estaremos com Ele como a sua igreja. Nós estamos aqui no mundo não para discutir ou para brigar contra o erro, mas para batalhar pela fé, que de uma vez só foi dada aos santos. E aí ele termina, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. 3 coisas. O mal, o homem apóstata, terá o seu fim. Nós chegaremos ao nosso fim e o Senhor chegará ao fim. Esse fim glorioso. Toda honra e glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, seja dado a Ele. Ele vai triunfar sobre todas essas coisas. Nós seremos levados à sua presença e estaremos gozando eternamente como filhos amados em Cristo Jesus. E os apóstatas sofrerão o juízo bem merecido, que Ele vai dar a cada um. E assim Deus ficará satisfeito com sua obra, porque com uma obra, Ele venceu Satanás, nos levou aos céus e agora Ele será aquele
seja dada toda a glória, majestade, domínio e poder. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, que nós possamos meditar nessas coisas. Eu peço perdão de falar muito rápido para caber tudo o que eu queria falar e terminar toda a carta, mas ela tem muito mais coisa para nós aprendermos e convido todos a meditarem nesses versículos e entender a importância da carta de Judas para nós. E ela vem antes de Apocalipse, porque em Apocalipse João vai mostrar realmente os juízos que cairão sobre a cristandade após o arrebatamento. Ele vai tratar com as nações, com a cristandade professa e com Israel. E vai estabelecer esse reino. Vem, Senhor Jesus. Vamos dar graça? Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por Tua palavra, que nos enche de gozo, e que possamos estar neste mundo com os olhos fitos na pessoa de Teu Filho, em Cristo Jesus, nos céus, assentado à Tua direita. E agradecemos por esse tão grande amor que demonstrasse para conosco. Nos encomendamos em Tuas mãos, dando graças por tudo, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.